Olá, boa tarde para você. Está começando agora o Município Esportes pelo portal Município Blumenau, a maior audiência do Vale. 3 milhões de acessos mês. Isso é que é audiência. O Município Esporte hoje destaca o Campeonato Catarinense da Série B. Hoje é dia de falarmos do BEC, o tricolor mais querido do estado, que estreia no próximo sábado na competição, joga em Indaial contra o Tubarão. E a gente vai apresentar agora o nosso convidado de hoje, o ex-ídolo da torcida do Flamengo, craque do Mengão, da seleção brasileira do BEC, Atirson, direto de Indaial para o Município Esportes, fala conosco agora. Terminou o treino agora há pouco e o Atirson já está conosco. Tudo bem, Atirson? Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aí do portal Município de Blumenau Esporte. É um prazer imenso. Parabéns aí pela quantidade de gente, né, que vocês conseguiram atingir, vão atingir muito mais, porque é um programa sensacional e a gente fica muito feliz de poder participar e vamos trocar essa ideia. Atirson, você está bem? Você está feliz? Então, eu sempre gostei muito de ficar dentro do campo, né? Porque assim, minha vida foi toda dentro do gramado. E a partir do momento que acabou minha carreira como atleta de futebol, eu acabei começando a estudar, tive a oportunidade de ser comentarista, fiz 2 anos de trabalho na Fox Sport, depois eu tive no SBT, e o caminho foi me levando para esse ramo como comentarista, né? E aí tive a oportunidade pela primeira vez, depois que eu estudei, fiz o curso da CBF, né? Aquele da licença B, licença A, no Rio de Janeiro, para assumir o clube do São Cristóvão. Foi a primeira oportunidade, em 2015, e foi muito legal. Eu gostei muito daquela sensação de estar dentro do campo, de estar contribuindo com o futebol, de tudo que eu vivenciei. E aí, a partir daí, eu comecei a sonhar e voltar a ter a ideia de ficar mais próximo do gramado. E, mesmo assim, me trouxe de volta para comentarista. Esses 2 últimos anos foram trabalhados na Flá TV e na Record, no Rio de Janeiro. E aí o Beck, que é o Caio, que assumiu a presidência do clube, ele já vinha conversando comigo desde o ano passado para que eu pudesse assumir o clube. O ano passado eu só não assumi porque eu já estava com um compromisso na televisão, já tinha contratos e eu não tinha como terminar o meu contrato ali naquela ocasião. E esse ano ele voltou a falar comigo e eu queria muito voltar para o campo. É um desejo meu, é uma coisa que eu gosto muito e eu estou muito feliz realmente de poder voltar ao gramado com essa oportunidade que o Beck está abrindo para mim. E eu tenho estudado muito, eu acho que hoje eu estou mais pronto do que quando eu iniciei minha carreira como treinador. Hoje eu estou mais pronto, né, em relação ao que eu já vivenciei e com isso eu estou muito feliz para iniciar logo a temporada. Esse é meu desejo, né? A gente fica na ansiedade ali conversando, fazendo treino, mas a gente quer logo que a bola role. É verdade, eu imagino a ansiedade, Tirso. Agora, por tudo que você viveu, tua experiência, principalmente no Flamengo, você também teve passagens por outros clubes, seleção brasileira. Pela tua experiência, Tirso, quais são as principais qualidades que um bom treinador deve ter? É conhecimento de campo, poder de controle de vestiário, leitura boa durante a partida. Quais são as principais qualidades que um treinador deve ter para alcançar sucesso? Assim, é bem legal a tua pergunta, Paulo. Bem, bem bacana mesmo. Porque, na verdade, a gente quando inicia, ou qualquer, né? Eu já tive vários grandes treinadores. Em relação a essa postura, dessas características que o treinador tem que ter. Primeiro, eu acho que a gestão de grupo, né? A gestão dentro do vestiário que você falou, ela é muito importante. Porque você está trabalhando com um elenco ali de aproximadamente 30 atletas ou seres humanos que pensam totalmente diferente um do outro, atitude diferente, valores diferentes, isso tudo é normal. E aí você tem que saber lidar com a gestão do grupo. E isso, para mim, é um dos principais fatores que o treinador tem que ter. Lógico, aí entra a parte tática do treinador, saber ter a tua metodologia, porque ela é fundamental, saber implementar o que você pensa do jogo, o que você quer para a sua equipe, se você quer um time mais reativo, um time mais
propositivo. Aí entram algumas variáveis dentro do jogo, que acontece bola parada, e com isso você tem que começar a se adaptar em relação a isso. E a outra seria, sem dúvida nenhuma, o momento certo de fazer a substituição, porque isso também pode fazer um grande diferencial para a sua equipe. Tanto se você estiver sendo pressionado para tentar modificar o cenário, ou você criar uma situação para tentar fazer com que o teu time desfrute de uma vitória no final do jogo, por exemplo. Isso são visões, né? Essa visão dentro do campo, aí entra a pressão normal do dia a dia, o estresse do jogo, a arbitragem, e isso tudo faz com que mude um pouco o cenário do futebol. Por isso que o futebol é muito apaixonante, né? Todo mundo é apaixonado pelo futebol, porque essas variáveis, ela acaba trazendo o resultado final ali, que não, às vezes nem sempre o melhor ganha do inferior. E com isso o futebol ele te traz essas particularidades. Matilson, quando você jogava, você era um lateral que tinha muita qualidade e ia para cima, era um lateral esquerdo ofensivo, né? Tem vários gols na carreira aí também, pegava bem na bola. O seu time também vai ser ofensivo? Então, assim, eu começo a olhar as características um pouco da competição. A gente tem que observar muito os adversários, né? Diante do que você tem sobre o adversário. Eu gostaria muito realmente de ser um time muito ofensivo, mas eu sei que hoje o futebol nos traz uma particularidade de entender o teu elenco, e através do seu elenco você tem a sua montagem para saber se você consegue manter muito mais a posse de bola do que o adversário, saber também se o adversário tem esse potencial, se é um time mais reativo ou não. Então, assim, eu vou adaptando, né, de acordo com o que eu tenho no meu elenco. Hoje a gente tem uma peça muito interessante que tem muita qualidade técnica e tem jogadores com muita velocidade. Com isso a gente tem que saber o momento certo de explorar essas valências dos nossos atletas. Pois é, Tício, queria que você nos falasse um pouco mais sobre esse teu elenco, o que você tem em mãos hoje, inclusive jogadores que estão aptos, regularizados junto à federação, para poder jogar, para poder estrear nesse sábado contra o Tubarão. Você já tem todos os jogadores à disposição e o sistema defensivo é o que mais preocupa? Sim. Calma aí que o celular caiu. Um minuto. Tranquilo. Vamos lá. Falou em sistema defensivo. A gente fica muito preocupado realmente com algumas características de alguns jogadores para entrar logo no bid. Alguns jogadores que tiveram uma lesão de trauma, né, na pré-temporada, que é natural, que foi deslocamento do ombro do jogador Luizinho. E aí começa a ter um pouco de preocupação em cima disso, né, natural. O setor defensivo é um setor que é um setor já experiente. A gente tem o Campestrini, que jogou em times com um nível também muito bom. A gente tem o Paganelli, que estava no Espírito Santo jogando uma Série D de Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui o Gotti, que é um dos goleiros que já esteve na base do Vasco e jogou aqui em Santa Catarina e aqui no Sul praticamente, fez sua carreira aqui, é um goleiro muito experiente. Então a parte defensiva assim me agrada muito até, né? A gente consegue mesclar a juventude junto com a experiência, isso é muito importante. E aí temos do meio para frente jogadores como o Romarinho, filho do Romário, que estava no Icasa agora recentemente, ele já teve passagem no Joinville, é um jogador que tem uma carreira própria, né? Não fica dependendo de jogar porque é o filho do Romário. Isso é muito interessante, porque ele mesmo busca isso, e o menino é um menino realmente muito comprometido com o seu elenco. A gente fica feliz porque cada um fica pensando e cobrando ele do que o pai foi, e ele consegue administrar muito bem essa pressão. E ele é um menino muito simples, muito dedicado, muito comprometido com o seu elenco, né? E aí a gente vai mesclando ali com a base que foi feita, a montagem. O Ligo, junto com o Caio, foram fundamentais para essa montagem desse elenco. Ele conseguiu trazer essa juventude junto com a experiência. É lógico que ainda não está fechado o elenco. A gente ainda vai iniciar a temporada ainda sabendo que a gente pode contratar alguns jogadores para frente, e é natural que a gente vai ver um pouco mais da carência depois que a competição começar.
Hoje você já identificou quais limitações ou carências, quais as posições em que você entende que vai precisar chamar mais jogadores, contratar mais reforços ao longo da Assim, competição? é natural que a gente, pelo nosso início de trabalho, a gente teve na parte defensiva ali na defesa, a gente teve um jogador que já chegou e acabou tendo uma lesão, um zagueiro. E aí a gente fica com uma pendência já de algum jogador para esse setor. No meio para frente, a gente precisa de extremos. A gente sabe que a gente precisa de uns jogadores com mais características de jogar aberto, que tem um contra um mais agudo. A gente sabe que a gente precisa desse jogador. E aí a gente está avaliando alguns jogadores mais jovens, avaliando no sentido que a gente vê potencial, sabe que ele pode evoluir de acordo com o que ele nos entregar durante o treinamento, ele pode fazer parte, que é o meia. Tem um meia aqui que ele veio com uma avaliação. Estou gostando muito da característica desse atleta, um jogador que tem um contra um muito bom. E com isso a gente vai olhando algumas carências nesse setor. Então, assim, a princípio pelo fato de ter uma lesão na parte da defesa, né, e na extremidade, né, que a gente gosta de jogar mais com jogadores abertos, jogadores que a gente precisa ali explorar um pouco mais um contra um. Show de bola! Você está acompanhando o Município Esportes desta quinta-feira, 17 horas e 40 minutos. Estamos ao vivo com Atirson, ex-lateral esquerdo do Flamengo, craque, ídolo da nação rubro-negra. O Atirson já vai falar, já vai falar aqui no programa se era melhor ganhar do Vasco ou do Fluminense. O maior do Rio, claro que a gente sabe quem é. Inclusive tem torcedores aqui, aqui na redação que torcem para o foragido da Série B, atuando na clandestinidade na Série A, o terceirense. Ô Atirson, a gente sabe que vencer, passando a viatura aqui do Corpo de Bombeiros aqui na Rua 15, nesse momento, o Departamento de Jornalismo aqui do Portal Município já está atento. E eu quero te perguntar o seguinte, Atirson, começar vencendo numa estreia, começar vencendo uma competição sempre é muito importante, vencer na estreia. Mas pelo pouco tempo que você teve de treinamentos, Atirson, o que se pode esperar de desempenho? O que você espera do futebol, do desempenho do time, de desempenho para essa primeira partida sábado contra o Tubarão? A gente pega um adversário que é muito forte, né, o Tubarão. É um adversário realmente que já tem um elenco montado, ele consegue fazer o complemento dele anual, né? E o Beck se formou agora, né? A gente se formou tem menos de um mês. E aí essa é a dificuldade para a gente enfrentar já no início um adversário que é forte, um adversário que a gente sabe que vai brigar bem na competição. Mas a gente, diante da nossa montagem do nosso elenco, a gente vê um comprometimento muito grande dos nossos atletas. Com isso, a gente fica com uma expectativa muito grande para essa estreia. A gente está jogando diante da nossa torcida, em casa. Aí que eu sempre, como ex-jogador e pela experiência que a gente sabe que é importantíssimo a gente fazer o resultado em casa. A gente tem 4 jogos em casa. A estreia, ela é sempre aquela ansiedade, aquele nervosismo de você querer resolver, de você querer tentar mostrar o teu maior potencial, não só para o torcedor, não só para a imprensa, mas também para o treinador. Os jogadores ficam com essa ansiedade toda. E com isso a gente vai tentar passar um pouco de tranquilidade para esses jogadores entrar para essa partida e a gente tentar surpreender o adversário. A gente sabe que nosso objetivo na competição, pela montagem do elenco, pela forma que foi feito esse planejamento todo, o Beck está se reformulando, se reestruturando, e através dessa montagem, nosso objetivo na competição é tentar se permanecer. Esse é o primeiro objetivo. E com isso a gente tem que tirar proveito de jogar em casa, tentar fazer com que o mando de campo a gente tenha realmente uma força muito grande. Vamos tentar realmente surpreender aí o Tubarão. A gente sabe da força do Tubarão, é um time que é treinado pelo italiano, tem as suas características de transição, e com isso a gente vai tentar surpreender o adversário. A gente começou agora, mas a gente está muito animado pela montagem também do nosso elenco.
O objetivo principal não é o acesso, o objetivo principal é permanecer? Isso. O objetivo é permanecer. Até porque, assim, a gente sabe que na competição da Série B tem equipes com muito mais potencial financeiro e já estruturada há mais tempo do que o BEC. O BEC está se reformulando, né, se mantendo agora um novo BEC, né, desde o ano passado com um presidente que montou a equipe. É um time que estava parado agora recentemente, voltou a jogar as competições recentemente. A gente sabe que a gente vai contar muito com o apoio do torcedor, que é apaixonado. O BEC tem muita história e através dessa possibilidade a gente sabe que a competição nos pede um pouco mais de tempo para a gente chegar num nível maior. A gente sabe que o Metropolitano já vem jogando competições seguidas, é um time muito forte para a competição, o próprio Tubarão, o próprio Criciúma, que é um time que sempre jogou a Série A, está numa Série B de Campeonato Brasileiro. O Carlos Renault, que é um time que tem potencial financeiro muito grande. Então, assim, a gente sabe que a competição ela é muito, muito forte, muito difícil para a gente sonhar e pensar em chegar numa Série A. Mas tudo é possível no futebol. Mas o nosso objetivo, quando a gente assumiu o compromisso aqui com o BEC, é de permanecer na segunda divisão. Esse é o nosso objetivo. É claro que aí a gente vai ver no decorrer da competição como é que vai se encaminhando os resultados para a gente realmente pensar em algo a mais ou não. Então, a princípio, a ideia é essa. Atirson, para a estreia, você já tem o time? Já tem o time definido? Já tem o time definido. A gente só está esperando agora que os jogadores caiam no bid, né? Que a gente sabe que tem jogadores que têm dificuldade de transferência, né? E aí a gente está esperando só realmente a diretoria, junto com o Lego ali, correr atrás, que é o diretor principal aqui, executivo do clube, está correndo atrás para deixar todos os jogadores prontos para essa estreia. A equipe já temos em mente, né? E temos o time A e o time B, já conheço bem as características dos atletas, agora é só esperar realmente para ver se vai ter alguma surpresa ou não, de acordo com o que acontecer. Mas ele me passa com muita firmeza, com muita tranquilidade, que todos vão cair. A gente fica dependendo muito das transferências, né? Tem transferência que vem de outra cidade e com isso a gente fica sempre preocupado, mas vai dar tudo certo. E fisicamente, como é que está o grupo? Tá bem. Eu estou animado, vi muita evolução do primeiro dia de treinamento até hoje, né? Praticamente aí, faltando 2 dias, né, para a estreia. Vi que o time tem a crescer durante a competição. É natural que, pelo pouco tempo de trabalho, a gente conseguiu atingir um nível forte, mas a gente sabe que o time vai evoluir de acordo com a competição for acontecendo. Muito bem, atenção pessoal, olha só, nós estamos ao vivo, portal Município Blumenau, é o Município Esportes, destacando o ex-jogador do Flamengo, craque, ídolo da nação rubro-negra, Atirson. Atirson que acabou de treinar, está fazendo lanche, tomando um café. Toma um café aí, Atirson. Um cafezinho com o Atirson. Treino, atenção, né? Torcedor do BEC, café com o Atirson. Fala, Atirson. Hein, Paulo, vou até aproveitar também que eu estou aqui no Café Verso Centro, né? Aqui o pessoal nos abriu a oportunidade de a gente fazer esse cafezinho aqui e bater esse papo com vocês. Então, agradecer aqui a eles pela oportunidade, porque assim, eu saí do treino, não dava tempo de chegar no hotel, falei, vamos passar ali no café, vamos ver se eles liberam ali o espaço para a gente fazer. O espaço aqui é maravilhoso. Para quem não conhece, vem aqui conhecer o Verso, Café Verso aqui no centro, valeu? E o café é maravilhoso, tá tudo certo. Maravilhoso, por isso que eu falei, deu a brecha, eu dei aquela pitadinha no café e no bolo. Não, toma um café, porque senão esfria. Café tem que ser quente. Então, beleza. Maravilha. Então já vou pegar de novo. Olha só, enquanto o Atirson toma o café dele, deixa eu confirmar aqui algumas participações. A galera vai participando com a gente no portal Município Esportes para Papaléguas Representação Comercial, distribui açúcar Alto Alegre e também produtos da Emer. Alô, Gilson, botafoguense, sangue bom, hein? Quem diria o Botafogo, hein? Olha só, o Jotan Silva,
Tá dizendo aqui o seguinte, ó, 2 craques de bola, PC um pouco melhor, claro, boa garoto, boa Jotan, meu goleiro, hein? Boa, gostei aliás, também, gostei. Aliás, o Atirson, deixa eu te falar uma coisa, a gente já se enfrentou, viu? Ah, é, Paulo? A gente jogou um amistoso no SESI, você não vai lembrar, claro que eu te ofusquei, né? Eu te ofusquei naquela partida no SESI. Foi um jogo beneficente após a tragédia de 2008 aqui na cidade. Veio o Fagner, o cantor, um monte de gente, sim, um monte de gente boa aí da bola, Márcio Santos, Viola. E você estava nessa também, viu, Atirson? A gente se cruzou. É muito legal sempre participar desses eventos solidários, né, para ajudar o próximo. Fico muito feliz aí da lembrança. Ali você podia ofuscar tudo, você tinha um brilho todo para você sem problema nenhum. Ali, na verdade, quem estava sendo beneficiado, a gente fica feliz por isso, era o nosso próximo, né, que a gente sabe dessa importância. Mas você brilha sempre, Paulo. Boa, garoto, boa, Tirson. Olha só, o Vitor está dizendo o seguinte, Vitor Antônio de Luca, um dos melhores laterais que o Mengão já teve. Desejo boa sorte para o Atirson no Beck. Vamos subir, Beck. Está dizendo aqui o Vitor. O Sérgio também está dizendo, vamos, Beck, vamos subir. Boa sorte, Atirson, meu lateral. A Rosilene Gaitolini está assistindo também. O Antônio está dizendo aqui, Atirson, para cima deles, Atirson. Estamos juntos com você. O Glauco Bugman, abraços e boa sorte ao nosso treinador. A torcida do Beck está com você. Eu aproveito então, Atirson, para te perguntar, como é que está esse contato, relacionamento com a torcida, com a cidade de Indaial, com o Blumenau? O assédio tem sido grande, como é que é o carinho da nação rubro-negra e a torcida do Beck também com você? Como é que tem sido, hein? Primeiro eu vou até iniciar em relação ao carinho que o torcedor de Santa Catarina tem comigo. É muito gratificante. Todas as cidades que eu vim aqui em Santa Catarina fazer eventos da embaixada e consulado, é impressionante o carinho do torcedor, né? Eu nunca imaginei chegar num nível tão forte, tão grande, né? Porque assim, na nossa época a gente não tinha tanta rede social para entender o carinho, né? A importância que a gente tinha dentro do futebol. E aí, quando a gente começa a viajar, vários torcedores da região, ela acaba te trazendo momentos incríveis, né? Lembranças que a gente deixou dentro do gramado. Então, primeiro agradecer a esse torcedor por todo esse carinho. E aí a gente encontra outros torcedores de outros times, né? Respeitando sempre. E aí tira foto. Eu não torço Flamengo, sou vascaíno, mas é um prazer imenso tirar foto contigo. Assim, é muito gratificante o que a gente representa no esporte. Isso aí é muito gratificante. Obrigado a todos os torcedores. Agora, diante da torcida do Beck, foi muito legal quando a gente fez a apresentação no clube. A torcida compareceu, né, levou uma bandeira linda, cara, que eu achei uma das bandeiras mais bonitas que eu vi um torcedor fazer. Aquela torcida, aquela quadriculada ali, mas com vários níveis de cores do Beck ali. De longe, te traz a sensação de uma mistura. E aquilo ali me marcou muito. Então, não lembro o nome do torcedor, porque é muita gente que a gente acaba encontrando, mas eu gostaria que essa bandeira tivesse lá no nosso jogo, porque realmente ela é linda. E com isso, o carinho do torcedor ele é fantástico. O torcedor ele voltou a ter essa alegria, voltou a ter essa empolgação. Ontem eu encontrei o César, que é um dos maiores ídolos do Beck, e a gente trocou várias ideias daquela geração que teve Maradona, Zico, Pelé, e aí a gente vai conversando com esses jogadores mais da antiga. É muito gratificante, foi um papo sensacional e é muito legal quando a gente é recebido dessa forma na cidade. Então, assim, essa parceria Beck, né, de Blumenau, que é o clube, com o Indaial, ela é fundamental, porque o Indaial abriu as portas para a gente usufruir da estrutura, né? A fundação aqui de Indaial nos proporciona ali com a estrutura física, né, trazendo academia, oportunidade de você utilizar um espaço incrível com 3 campos de futebol, e com isso a gente acaba usufruindo desse espaço. E aí essa parceria dessas duas cidades acaba se fortalecendo e a gente fica feliz de poder participar desse grande projeto. Legal, grande abraço para o César Paulista, nosso eterno camisa 10, o maior camisa 10 da história do Beck. E o Mariano Dávila está mandando um abraço para você também, Atirson. Mariano que diz aqui o seguinte, sou tricolor das Laranjeiras, importante é ter saúde, irmão.
Sou tricolor das Laranjeiras, mas sempre admirei seu futebol, Atirson. Abraços PC para você também. É o Mariano Dávila, lá da farmácia. Grande Mariano, um abraço para você. Valeu, Mariano. Tá vendo? A torcida do Fluminense está aí também prestigiando, Atirson. Então, isso que eu falei, é muito legal, tá? É muito bacana quando a gente tem o carinho do torcedor, que eu não tive a oportunidade de jogar. É admiração pelo grande profissional, né? Por respeito também que a gente tem aos torcedores. Eu sempre me preocupei com isso, né? Sempre tive uma linha de conduta de respeitar o torcedor, porque a gente nunca sabe se a gente vai trabalhar algum dia no clube. E não é porque eu não joguei naquele momento é que eu tenho que desrespeitar ou tenho que me empolgar e provocar o adversário. Então, esse carinho do torcedor, ele é maravilhoso. Então, eu fico muito grato. É Mariano, né? Se eu não me engano o nome. Obrigado aí da farmácia. Grande Mariano. Olha só, Tirson, queria perguntar para você o seguinte, falar um pouco sobre o futebol atual, o futebol brasileiro e o sucesso do Jorge Jesus e do Sampaoli em 2019, né? O sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, o sucesso do Sampaoli no Santos, né? Um campeão brasileiro, o outro vice-campeão, mas com muita performance, né? O Flamengo jogando muito em 2019, o Santos também. A performance desses dois treinadores estrangeiros, né, fez com que os clubes da elite do futebol brasileiro apostassem, dobrassem a aposta em técnicos do exterior, em técnicos estrangeiros, né? Depois veio o Abel no Palmeiras, com sucesso, ganhou a Libertadores, né? Um abraço para o Andreas Pereira, né? Já demos entregou a paçoca no final, o Palmeiras foi campeão, mas tudo bem. E agora o líder do Campeonato Brasileiro é comandado, Corinthians, comandado por um técnico também estrangeiro. Na sua opinião, Atirson, por que os técnicos de fora, por que os gringos estão tomando conta, estão com cada vez mais espaço no país do futebol? Eu penso de uma maneira, não sei se é um pensamento que é o certo ou errado, mas é um pensamento meu, né? Esse pensamento ele nos traz um pouco de reflexão. Vamos pensar junto, né, em relação a algumas situações. O treinador brasileiro, ele, quando assume um clube e não tem um resultado imediato ali, a cobrança em cima dele é muito grande, e aí o treinador, o diretoria, acaba às vezes tomando uma postura de fazer a troca. E aí você acaba não dando a sequência do trabalho. Foram poucos os treinadores que tiveram um apoio assim diante da sua diretoria. Vamos lembrar aí um que eu acho que é o principal, né? Que aí vocês vão concordar e vão lembrar. O Tite, quando ele estava no Corinthians, ele foi eliminado da primeira fase da Copa Libertadores, com o time do Peru, se não me engano, Tolima. E com isso, naturalmente, a torcida queria que dispensasse o treinador, a cobrança estava muito grande, e acabou a diretoria ali, o presidente segurando o Tite, e aí o Tite conseguiu fazer um grande trabalho na sequência, foi campeão depois da Libertadores, e aí hoje ele é um treinador da seleção brasileira. Se ele fosse, de repente, liberado, né, dispensado ou mandado embora ali naquele momento do Corinthians, ele de repente não estaria na seleção brasileira. O que eu quero dizer? Quando os treinadores europeus vêm para o Brasil, tem um pouco mais de preocupação para a adaptação dele no país, tem um pouco de respeito dele não dispensar ele. Não sei se o tipo de contrato te traz um pouco mais de força para você não dispensar e pagar uma multa cara. O próprio Paulo Souza no Flamengo, ele teve uma cobrança muito grande, a torcida queria que dispensasse ele, porque o trabalho dele estava muito irregular, uma hora o Flamengo jogava muito bem, uma hora o Flamengo tinha uma dificuldade muito grande, e a cobrança em cima do treinador, ela é muito grande, natural. E aí entra o que eu falo assim, por isso que eu acho que os treinadores europeus ou qualquer outro, ou estrangeiro em si, ele tem um pouco mais de confiança e um pouco mais de tempo para trabalhar em relação ao treinador brasileiro. É lógico que um ou outro a gente já via aqui no Brasil já conseguindo isso. E também eu acho que a forma que a CBF começou a trazer de evitar as trocas consecutivas de treinadores no Brasil fez com que
o próprio clube diminuísse essa forma de fazer a troca. Mas ainda tem esse é o pensamento meu, tá? Não sei, pelo menos eu tenho uma convicção em relação ao que eu tive a percepção. Eu não estava presente dentro do clube, né, para entender sobre essas situações. Mas eu, olhando como torcedor, olhando de fora, eu tive essa percepção diante desses treinadores. Muito bem. Atirson, para a gente fechar, a gente está chegando aqui à reta final do Município Esportes, Atirson. O que era melhor, hein? Ganhar do Vasco ou do Fluminense, hein? Eu acho que era ganhar jogo. Ganhar jogo é sempre muito bom, independente da rivalidade do adversário. Eu vou dizer assim, na minha geração ali, na minha época, em 99, 98, 97, 98, 99, 2000, 2001, tinha uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Vasco, né? O Vasco tinha um melhor elenco na época. E o Flamengo conseguiu o tricampeonato em cima do adversário que era mais forte que a gente, né? Que era o Vasco. Então, assim, naquele momento ali, o Flamengo tinha... eu tive o prazer de ganhar em cima do Vasco em relação a essa dificuldade que o Flamengo tinha de elenco. Mas, mesmo assim, essa rivalidade era ser muito, muito grande, né? Agora, nesses últimos anos, está sendo Fluminense e Flamengo. E aí a gente vê essa situação. E isso aí eu acho que é o momento, né? A gente vê hoje o Botafogo se fortalecendo, voltando a ser forte, e isso, dessa forma, aí, acaba trazendo uma competição muito mais agradável, né, para o torcedor ali ficar empolgado para assistir os jogos. É verdade, a gente precisa do futebol carioca cada vez mais forte, e eu quero agradecer ao Atirson. Atirson, eu espero de coração que você possa evoluir como treinador, que você possa ter sucesso, que Deus te abençoe nessa tua caminhada, Obrigado. Esse desafio que você assume aí. Você sempre foi um sujeito do bem, uma pessoa do bem, um grande profissional, né? Não se metia em confusão. Pode procurar, pode pesquisar. O Atirson é um atleta exemplar, né? Muito dedicado, respeitava a torcida. Passou por momentos de dificuldade, né? Salários atrasados, um mês durava uns 90 dias, uma época lá no Flamengo, hein? E o Atirson soube enfrentar tudo isso, sempre honrou o manto, né? E agora, iniciando essa carreira como treinador, o que eu posso te desejar é que Deus te abençoe, te ilumine, que você tenha sabedoria, serenidade para tomar as melhores decisões, tá bom, Atirson? O portal Município Blumenau agradece a sua atenção e para a torcida do BEC a mensagem é a seguinte: pode contar com o portal Município também, as informações ao longo do campeonato. O município vai fazer a cobertura aí do Campeonato Catarinense da Série B. Atirson, faltou dizer alguma coisa, irmão? Não, então, agora nessa reta final, né, esse momento aqui, eu queria fazer o convite para a torcida do BEC, né? Boa. Comparecer aí no estádio, incentivar a gente, botar o BEC ali como um caldeirão, né? Aquele estádio ali do 15 ali, encher, fazer com que aquilo ali torne um desafio para o adversário chegar ali e ter a dificuldade de ganhar da gente. A gente tem que fazer aquela casa ali, uma casa para trazer a dificuldade para o adversário. Então, venho fazer o convite aqui para o torcedor, para a gente realmente fazer uma grande estreia, para a gente conseguir já iniciar com o pé esquerdo, direito ou com os dois, né? Porque cada um tem o seu pé ali favorito. E aí eu brinco dessa forma. Obrigado, Paulo, pelo convite, pelo papo, foi muito legal. Fico muito agradecido aí a participação de todos os torcedores. É muito gratificante estar aqui na cidade, onde a cidade que me abraçou de uma forma incrível. Olha, sobre a torcida, né? O Atirson está fazendo essa convocação aí, torcedor do BEC, né? Aliás, é uma paixão insana, né? A torcida mais fiel do mundo, né? O time fechado, derrubaram o estádio aqui em Blumenau. O time ficou com o futebol desativado um bom tempo e a torcida seguiu firmemente com a sua paixão. Alô, torcida do BEC, então, sábado, no campo do 15 de outubro, em Dayal. Já tem ingressos à venda pela internet, né? O torcedor já pode comprar o seu ingresso. Jogo 3 horas da tarde, é isso, Atirson? 3h30? 3h30. Confirma 3h30. 3h30, né? Maravilha. Atirson, grande abraço para você, boa sorte, estamos juntos, irmão. Felicidades, tá? Obrigado. Abraço. Valeu, Atirson. Estou fechando o programa de hoje para Papaléguas, representação comercial limitada. Grande abraço, Gilson, que distribui açúcar Alto Alegre. E também produtos da Emerald, o telefone do Gilson está aí, ó.
na sua tela. Grande Ilson, botafoguense sangue bom. E eu agradeço você também pelo carinho da sua audiência. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do O Município Esportes. Tchau, pessoal.